plantada, que ela germinou, que ela brotou e deu frutos. Que essa semente seja o coração de cada um de nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ceia antes do culto devia ser proibido, viu? Ai, que bênção, que bênção. Prometi para mim mesmo que eu não vou puxar nenhuma música aqui hoje, viu? Não sei se eu vou conseguir cumprir. Boa noite, todo mundo bem? Todo mundo descansado das férias? E eu estou pronto para outras férias. Não, outro semestre, firme e forte. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a vontade de Deus. Glória a Deus. Vontade de Deus. E nós vamos usar um texto muito conhecido. E a gente, a todo momento, hoje em dia, a gente é muito bombardeado com um monte de informação, um monte de estímulos. E muitas vezes, a forma como a gente reage, se ela tiver um padrão, uma repetição, ela diz muito de quem a gente é. Então, eu quero ler uma história aqui para a gente refletir. O pastor falou, né? Para a gente refletir. Vai chover. O pastor falou aqui para a gente refletir com Deus. Como que nós estamos? Então, vamos continuar nesse mesmo espírito? Aí eu quero que você abra comigo aí Mateus 8, 28, para a gente ler. Mateus 8, 28 diz assim: Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então, os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada dos porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar com Jesus. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Vamos orar mais um pouco? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, essa é a Tua palavra, Senhor, e nós viemos para Te encontrar e para ser transformado, Deus. Nós acreditamos no Teu poder, Deus, no poder do Teu Espírito, da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Deus, nos conforma a imagem do Teu Filho, Deus, e prega essa mensagem no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto dá uma reviravolta muito grande, né? Tinha uma situação ruim, Jesus foi lá, resolveu, e o pessoal no final vai embora daqui. Como assim? Como que foi a reação desse povo? Não foi estranha? Com quem você se identifica nesse texto? Às vezes você olha e fala assim, ó, nessa situação toda, eu seria como o pessoal da cidade, eu seria como o cuidador dos porcos. Hoje eu quero que a gente converse aqui sobre cada uma dessas pessoas que estavam ali nessa história. E aí vamos ver com quem você se identifica mais, ou pelo menos com quem você acha que você deveria se identificar mais. Amém?
Então, a primeira pessoa dessa história são os demônios. Eles estavam ali, né? Na mesma história, em outros evangelhos, Jesus perguntou: quem é você? E ele disse: legião, porque somos muitos. Então eram vários demônios ali naquelas duas pessoas. E o que eles fazem? O que quer conosco, Filho de Deus? Em outras versões fala: o que tenho contigo, Filho de Deus Altíssimo? Quem são esses, gente? São aqueles que sabem quem Jesus é, mas ainda assim não tem nada a ver com ele. Não querem saber dele. A sua vida não reflete nada dele. Você não tem parte com ele. Nada dele te interessa. Nada dele é para você. Às vezes você sabe quem é Jesus. Às vezes sua família toda é cristã e você cresceu ouvindo sobre a Bíblia, sobre o evangeliquez, sobre a cultura evangélica. E você sabe que Jesus é o Filho de Deus. E com a sua vida, talvez não com as suas palavras, você está falando: o que o Senhor tem comigo? O que quer comigo? O que queres comigo, Senhor? Mas não num sentido de se colocar à disposição, num sentido igual a esses demônios. O que queres comigo? Me deixa quieto, me deixa no meu canto. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor tem todo o poder, mas me deixa quieto. Triste, se essa for a sua situação, e eu creio que não é a de ninguém aqui. Amém? Pela fé. Outro detalhe sobre os demônios, que ele falou, eles disseram, né? Vai nos atormentar? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo? É óbvio que ele estava falando do juízo eterno. Que eles todos vão ser lançados no lago de fogo. Mas ele estava falando também: eu estou aqui, atrapalhando essa cidade, o Senhor veio aqui para me atormentar. Repara, gente, que para os demônios é um prazer fazer o mal. Mas vamos deixar eles de lado. Para você é um prazer fazer o bem? Você fica atormentado quando você não consegue fazer o bem? Ou fazer o bem para você é conveniência? A hora que eu tenho uma oportunidadezinha eu vou lá e faço. Será que os demônios têm mais zelo do que nós nos nossos interesses? Eles no interesse do mal e nós nos interesses de Deus. Será que você consegue, a partir de agora, ficar atormentado até que você seja usado por Deus para ajudar alguém? Para transformar vidas? Para ser resposta de oração? Os demônios estão comprometidos. Estão com o pé no acelerador para fazer o mal. Posso dizer o mesmo de você, na igreja, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você seja. Você quer fazer uma empresa para abençoar a comunidade? Quando eu digo abençoar, não é dar as coisas de graça, não. É servir a comunidade com o seu serviço mesmo. Ser um profissional, ser um dentista que vai deitar os outros ali na cadeira e eles vão ver a glória de Deus. Ser um pedreiro que constrói para a glória de Deus. É isso, nós precisamos ficar atormentados até que a gente faça as coisas do jeito de Deus, para Deus e servindo aos outros. Amém? Segunda pessoa aí que está nesse texto. O cuidador dos porcos. Será que você é ele nessa história? O que fala na história inteira sobre o cuidador de porcos? Quando acabou tudo, os porcos foram de espinhadeiro abaixo. O que ele fez? Foi correndo para a cidade. Para fazer o quê? Fofoca. O homem tinha acabado de ver 2 milagres. Um é um homem conhecido. Aqueles endemoniados eram conhecidos. A Bíblia fala que ninguém podia chegar ali, ou seja, eles sabiam da existência daqueles dois. Eles perturbavam. Eles tinham conduta violenta. O cuidador de porcos foi e viu aquele homem ser completamente restaurado, livre. Eles foram livres ali, no ato. Além disso,
ele viu um milagre, talvez não um milagre, mas algo grande que o Senhor fez. Quando você escuta essa história, você pensa que eram quantos porcos? 100? 2? 10? 15? 500? Eram 2.000 porcos, né? Imagina você ver com seus próprios olhos 2.000 porcos correndo para o mar. Como loucos, cegos, assim, como se estivessem transtornados. 2.000 porcos. Se o lugar ali era grande, isso aí deve ter demorado 10, 15 minutos. E o rapaz viu isso, um homem ser liberto e 2.000 porcos se comportarem de uma forma esquisita. Um evento que você não vê, ninguém nunca mais viu, eu acho isso. E ele foi para a cidade fazer o quê? Contar fofoca, ao invés de glorificar a Deus. Esse é você, nesse texto? Sabe o que acontece, gente? 2.000 porcos na entrada de uma pequena cidade. O que a gente pode concluir? Que se não era a atividade principal daquela cidade, a atividade econômica principal daquela cidade, era uma das principais. E aquele homem, a Bíblia chamou ele de cuidador dos porcos e não dono dos porcos. Então, é provável que ali tinha porcos de várias pessoas importantes da cidade. Então, o que ele na verdade quis ir fazer? Ele quis sair correndo para a cidade para se justificar. As pessoas iam falar com ele: como é que você sumiu com 2.000 porcos, amigo? Você é doido? Cadê meus 30 porcos que eu deixei com você lá? Ah, e os meus 100? E os meus 300? Eu quero, cadê? Presta conta deles. É dinheiro do povo que foi para o mar. Então, ele foi fazer o quê? Ele foi prestar contas. Eu estava lá fazendo o meu trabalho quietinho, do jeito que eu faço todo dia. De repente, teve uma briga lá, e de repente os porcos saíram correndo para dentro do mar e eu não pude fazer nada. Não vem me cobrar, não. Isso aí não é comigo, não. Inclusive, quem brigou está lá na porta da cidade. Um vocês conhecem, era o doidão lá, e outro eu não conheço. Vamos lá para vocês verem, porque eu não vou pagar esses porcos, não. O cara estava diante da presença do Filho de Deus, ele estava preocupado em se justificar, ele estava preocupado em não ter que pagar alguma coisa para ninguém. Isso aqui, gente, sabe o que é? É a prova de que milagres, de que eventos, mais um culto abençoado, estou precisando de um culto assim, sabe, para me recarregar. Isso não adianta de nada. Culto é um complemento do que você está fazendo durante a semana. Você vê um milagre, que legal, viu um milagre. Aleluia, Deus é grande, Ele faz milagre, Ele fez, Ele continua fazendo e vai fazer quando Ele quiser. É maravilhoso. Quem recebe o milagre geralmente fica muito feliz. Ótimo, não estou negando os milagres. Mas e aí? Quem é você com Deus nessa história? Para esse homem aqui não adiantou nada. A Bíblia não diz se ele já tinha ouvido falar de Jesus ou não, mas ele viu com os próprios olhos um demônio chamando aquele homem de filho do Deus Altíssimo, e para ele não representou nada. Ele continuou preocupando com o próprio bolso. Eu não vou pagar nada, não me cobra. Eu estava lá fazendo o meu e eu vou até embora desse lugar. Esse é você nessa história? Não basta milagres, cultos, eventos. Você tem que conhecer a Jesus e ter um relacionamento com Ele. Os demônios conheciam a Jesus, sabiam que Ele era, mas não tinham um relacionamento. Não tinha amor. Esse homem aqui acabou de ter conhecimento de Jesus, mas não tinha amor, não tinha relacionamento. E o Filho de Deus diante dele, ele saiu e foi fofocar. Nós precisamos ter uma revelação de Deus, de Jesus, como o próprio Jesus falou para Pedro em Mateus 16:16.
Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, e blá blá blá. E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí o versículo 16. Respondendo Simão Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Quantas vezes você já clamou no seu quarto por essa revelação aqui? Essa aqui, ó. Quantas vezes você já clamou por outras coisas? Milagres, reviravoltas financeiras e por aí vai. Quantas vezes você já chorou no seu quarto e falou assim: Deus, eu quero te conhecer. Não segundo a carne, mas pela revelação do teu Espírito, Senhor. Eu quero. Será que alguém aqui se identificou com o cuidador dos porcos? Terceira pessoa, na verdade, pessoas que estavam nessa história, o povo da cidade. O fofoqueiro, o cuidador dos porcos foi lá, né? E contou para o povo da cidade. E aí, o que acontece? Jesus chegou lá e libertou um homem que atormentava aquela região. Um homem que era violento com as pessoas. Ele ficava na entrada da cidade e podia até impedir que às vezes viessem pessoas visitar ali. Às vezes parente de alguém que morava naquela cidade não ia visitá-los. Enfim, era um tormento para a cidade. Jesus chega ali, ele expulsa aqueles demônios, ele faz com que aquele problema da cidade vá embora, e o povo da cidade faz o quê? Tchau, aqui, legal, mas vai embora. Pensa comigo, gente, será que não tinha mais um doente naquela cidade? Será que não tinha mais ninguém endemoniado? Até por interesse, eles poderiam ter falado assim: esse Jesus curou os endemoniados, então eu vou pegar a minha avó que está doente e vou trazer aqui. Não, eles estavam cegos, porque houve um rebuliço ali, porque o dinheiro deles saiu correndo e pulou dentro do mar. E agora eles estavam sem... Muitos ali devem ter perdido a fonte de provisão da casa. Eles não quiseram. Será que nessa história você é o povo da cidade? Será que você está preocupado com dinheiro mais do que qualquer outra coisa? Dinheiro é importante, todo mundo precisa, mas a preocupação com dinheiro adoece. Era o que esses homens estavam doentes ali. Vai embora, Jesus, porque senão a gente vai arrumar outra fonte de renda e o Senhor vai acabar com ela também. Mal sabem eles que Ele é a fonte de tudo, inclusive a nossa fonte financeira. Esse povo, gente, viu Jesus resolver um problema deles e ficou chateado. E eu falo a mesma coisa para você hoje, e eu posso te provar. Jesus, Ele está consertando seu casamento. Ah, mas você não sabe, lá em casa é só briga. É por isso que eu estou falando isso. Hoje nós estamos numa sociedade que ela é empurrada sempre para quê? Para desistir. Não deu certo, desiste. Eu vou ter algum sofrimento? Não, então não é para mim. Ah, não é a vontade de Deus. Não, tira de lado. Não pode ser. Está difícil. Ai, Senhor, não é do Senhor.
Nós não podemos ser assim. O seu casamento está difícil, exatamente porque Deus está trabalhando ali. E adivinha? É para mudar você, não é para mudar o outro. O seu chefe é um mala? Ótimo, é para você desenvolver, é para você fazer um trabalho ainda melhor. Está tendo briga, está tendo discussão, está tendo problema? É Jesus agindo, para que você possa ser Ele ali dentro daquele problema. Vamos parar de esquivar do que Jesus manda para a gente, para resolver os nossos problemas. No seu casamento, tem um problema. Quem que vai ser a resolução do problema ali? Jesus, ok. Mas através do quê? Vai ter que vir um avião e jogar uma coisa dentro da sua casa. Alguém vai ter que ir lá e participar do seu casamento para poder fazer dar certo. Não, é você mesmo. Vai e muda a sua atitude. E você vai ver as coisas mudando dentro da sua casa. É assim que funciona. Ou pelo menos é assim que deveria funcionar. Então, muitas vezes quando Jesus chega e permite que dê uma bagunça, um rebuliço, é exatamente para melhorar as coisas na sua vida. E se você tem uma mentalidade de filho de Deus, você entende isso. Se você tem uma mentalidade de consumidor, não pode ser, porque eu venho aqui, passo o meu cartão de crédito de Jesus, ele resolve problemas, ele dá bênçãos, ele dá uma palavra de ânimo, ele manda aquele cara da internet falar que eu sou general, ele manda, assim, sabe? Eu gosto das pessoas que falam assim. Você não está acostumado em ouvir que você precisa tomar sua cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus é o quê? É andar como Ele andou. E aí que entra, vocês podem estar perguntando, mas você não falou que ia falar da vontade de Deus, está falando da história dos porcos lá? É aqui que entra a questão. Quem é do povo da cidade revelou que não tem uma perspectiva legal sobre a vontade de Deus. E o que eu quero falar aqui de vontade de Deus, gente, não é assim, aonde você vai trabalhar, com quem você vai casar, que seu casamento vai ser abençoado. Aleluia, isso aí tudo, amém. Está profetizado, concordo, carimbo em cima. A vontade de Deus que eu estou falando aqui é quem é você quando está só você e o Senhor. A vontade de Deus é, você ama o que Ele ama e odeia o que Ele odeia? Nas pequenas coisas do dia, e às vezes nas grandes. É dessa vontade que eu quero falar. É essa vontade que faz a gente saber quem é do Senhor. Quem nasceu de novo? Quem está buscando uma vida nova? Eu sei que eu entristeci muitos aqui, que queriam ouvir, o seu casamento, seu emprego, Deus está mandando dizer que é essa semana, a vontade dEle. Isso aí, meu irmão, joelho no chão e busca, que Deus não deixa ninguém sem resposta. Você está preparado para receber? Você está sintonizado para receber o que Deus vai falar? Amém. Então Ele vai te responder no seu quarto. O que eu vim para te falar é como você fala, como você age. Você sabe o que significa a palavra cristão? Significa ser como Cristo. Você é cristão? Se eu olhar hoje, agora, pegar seu celular e olhar o histórico seu de busca do Google, o que eu vou achar? O histórico de vídeos que você viu no YouTube. O que eu vou achar? Quem você segue nas redes sociais? Qual tipo de conteúdo você posta nas redes sociais? Eu vou falar assim, eu vejo Cristo. Eu vejo o Filho do Deus Altíssimo nessa pessoa. Será? Não, mas eu estou na igreja, domingão, estou no culto.
Como assim? Eu não sou cristão? Hoje é dia de reflexão. Eu não estou falando nada, eu estou mandando você refletir. Se eu pegar todas essas coisas, seu linguajar, a forma que você age, o histórico seu da internet, as fotos que tem no seu celular, eu vou me surpreender e falar assim: estou diante de um homem de Deus, de alguém que carrega a presença de Deus. Diante de uma situação que te surpreende, que te desagrada, como é que é a sua reação? Eu vou falar assim: é alguém que conhece a Deus. Ou eu vou falar: uau, eu não sabia que novela mexicana tinha no Brasil agora ao vivo. É óbvio, gente, que diante de situações ruins, nós todos ficamos atordoados. Mas em quanto tempo você recobra a consciência? Ou você não recobra? Todas as suas reações são histéricas. Quanto tempo você demora para obedecer ao Senhor? Quanto tempo? Aquela coisa assim, mínima, de Deus falar para você dar R$10 para alguém, que seja, de Deus te tocar no coração para fazer algo diferenciado. Quanto tempo você demora para responder? Ou você fica assim: não sei se é Deus, não sei se sou eu, sabe? Não sei. Deixa para lá. Se for Deus, você acha que você, a sua carne, vai mandar você fazer alguma coisa boa? Jamais. Jamais. Em quanto tempo você reage? Em quanto tempo você obedece a Deus? E mais, a sua obediência, ela está atrelada com um dia bom? As coisas estão bem, eu estou sem nenhuma preocupação grande. Vou obedecer ao Senhor, agora eu vou servir a Deus, agora eu vou fazer, agora eu vou ser quem eu devo ser, porque eu estou tranquilo. Se esse é você, você não obedece. Quando você vai levar alguma vantagem, mas tem que fazer alguma coisa errada, você faz? Só negar imposto, todo mundo só nega. Para que eu vou ter que pagar isso aqui? Todo mundo aqui no Brasil faz isso. O que tem eu levar o crédito pela ideia, por uma coisa que outra pessoa fez? Não tem problema não, eu vou levar o crédito e vou sair como um bonzão da coisa. A gente consegue ser fiel à verdade até quando ela não nos favorece. A verdade é a verdade, se ela te favorece ou não, o problema é seu. Agora, se ela é a verdade, você tem que lutar por ela até o final. Tem um provérbio que fala: compre a verdade e não abra mão dela. Ponto. É certo fazer? Não. Então eu não vou fazer nem que eu tenha milhões de benefícios. Se Jesus estivesse do seu lado, te acompanhando, você faria? Se Jesus fosse o teu sócio na empresa, você sonegaria imposto? Se Jesus fosse o teu contador, na sua declaração de pessoa física, você sonegaria também? Deixa eu te dar uma notícia: Jesus é teu sócio. Jesus é teu contador. Ou pelo menos deveria ser. O que mais? Você negocia os seus princípios? Assim, eu não ia fazer tal coisa não, mas é porque a pessoa pediu tanto, sabe? Então eu resolvi abrir mão, deixa para lá. Você tem coisas que são inegociáveis para você? Se não, se preocupe. Preocupe muito. Você tem preço para qualquer coisa. Você mataria alguém por R$1 milhão? E por 10? E por 100 milhões de reais? 200 milhões de reais? Quantos juízes não dá para comprar com 200 milhões de reais? Vamos? Quer? Qual que é o teu preço? O diabo está doido para saber qual que é o teu preço. E tem muita gente que o preço é baixinho.
Tem cristão com signo. Cristão de Capricórnio. Suas roupas agradam a Deus? Seu jeito de se colocar diante das pessoas agrada a Deus? Tem um movimento por aí que diz: ai, mas roupa não define caráter, mas caráter define a roupa. As suas roupas demonstram que você é um filho, uma filha de Deus. A forma como você se porta diante das pessoas, as pessoas podem falar assim: esse é um filho de Deus. Você negocia com as coisas que são caras para a palavra de Deus? Ah, eu não vou perdoar, não. Ai, meu casamento está difícil, eu vou embora. Quero o divórcio, me dá aí. Teve uma vez que um casal amigo, muito amigo nosso, a gente ainda morava em Belo Horizonte há anos e anos atrás. O rapaz, que era muito amigo nosso, começou a namorar uma garota da igreja. Aí passou algum tempo, ela quis terminar o namoro, e coisa assim, de 2 meses depois, ela já estava namorando com outro rapaz da igreja, e mais para frente eles até se casaram e tal. E conversando com esse amigo meu, um dia em casa, a gente estava fazendo um almoço, eu e a Rê lá, e aí ele chegou e falou, um rapaz bênção, tá, gente? Crescido no evangelho, igual o pessoal gosta de falar de berço evangélico, né? Ele chegou para mim e para a Rê, falou assim: mas eu já conversei com Deus e eu não vou perdoar os dois. E eu estou bem com isso, está tudo certo. Aí sabe quando você olha para a pessoa rindo assim e ele estava lá assim: não vou. Aí eu olhei para a Rê, ela estava olhando para mim já assim. Aí eu falei: cara, como é que funciona? Dá para fazer uns combinados com Jesus assim? Contrário ao que a Bíblia está falando? Não, a situação ali foi absurda. Então, assim, não vou perdoar eles, que eles sigam a vida deles para lá, mas eu não vou perdoar, não vou liberar perdão. Aí eu pensei assim, não é momento de eu falar mais nada, então falei: cara, arriscado isso aí. E mudei de assunto. Eu não era o pastor dele, nem nada. Graças a Deus, com o tempo passou, hoje ele é bem casado, tem filho e perdoou esse outro casal. Mas não dá, gente, para a gente fazer um trato com Jesus, de tipo assim, olha, eu vou dar uma quebradinha aqui na palavra, aí o Senhor dá uma fechadinha no olho e depois fica tudo certo. Não dá para isso acontecer. Você não pode negociar o que está na palavra de Deus. Não pode negociar. Se eu quebrar seu sigilo bancário, eu vou ver lá só você e sua família, ou eu vou ver o próximo, Jesus, igreja, Jesus, igreja. Ah, um tênis para o meu menino, Jesus, igreja. Outros, oferta, ajuda aos necessitados. Sabia que isso é a vontade de Deus para você? Sabia que ofertar e dizimar é um antídoto contra você mesmo, contra eu mesmo, contra a nossa própria ganância? Se eu quebrar seu sigilo bancário, o que eu vou ver? Gente, vale lembrar que nada dessas coisas aqui separadas não adianta muito. Falar assim, eu dou dízimo e oferta, mas você não faz mais nada, você não tem nenhuma identificação com Cristo, está errado. Tem história, gente, de traficante que oferta na igreja, e muito dinheiro ainda. Mas eu não creio em signo. Mais do que essa obrigação. Mas e o demais? Você ora, você busca a Deus, você lê a Bíblia. Você tem um relacionamento com Jesus? O que acontece se você ficar a semana inteira sem falar com seu marido, com a sua esposa, e falar só no domingo, à noite, 2 horas, 1h30, e olhando para o relógio enquanto você conversa com ele? Vai dar zebra, gente. Vocês não vão se conhecer mais. É o que muita gente faz em relação a Deus. E se você
Se você pratica alguma dessas coisas que eu falei, se você já fez, irmão, segue em frente. Pede perdão para Deus. Muda a sua atitude, vai, não peques mais e segue em frente. A obra está toda aí para ser feita. Tem pessoas do seu lado que precisam de salvação. Tem pessoas do seu lado que vão ser impactadas pelo seu testemunho. Arrepende e creia no Evangelho, somente no Evangelho, e segue em frente. Se você fez essas coisas, arrepende e segue em frente. Não tem uma condenação na sua testa e pronto e acabou, não. Jesus, ele está disponível para todo aquele que arrepender. Amém? E para a gente terminar, tem a última pessoa aqui dessa história, que é quem? Os ex-endemoniados, né? Eles eram violentos, sem esperança, viviam em túmulos. Imagina o cheiro desse pessoal. Eles viviam completamente transtornados. Eles se encontraram com Jesus. E o que aconteceu? A vida deles foi mudada. A vida deles foi transformada. Em Mateus, não conta essa parte da história, mas em Lucas e em Marcos, diz que a hora que Jesus, o povo da cidade pediu para Jesus ir embora, e Jesus estava indo, os ex-endemoniados foram lá nele e falaram: Jesus, deixa eu andar contigo, deixa eu te seguir. Jesus falou assim: não, fica aí, testemunha. Eu acho que essa cidade está precisando de testemunho. Ele voltou e pediu para seguir a Jesus. Eu não sei vocês, mas o ex-endemoniado é a pessoa que eu quero me identificar dessa história. É a que eu mais me identifico, inclusive. Eu era sujo, sem esperança, fedorento. Não tinha nada em mim que tivesse esperança. E aí eu trombei com Jesus. E aí tudo que eu tenho hoje, que presta alguma coisa, vem dele, diretamente dele e só dele. E eu resolvi seguir ele. Eu resolvi falar assim: Jesus, eu quero servir o Senhor, eu quero viver a tua vontade. Lucas 7,47 fala: por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu não sei você, irmão, mas eu sou exatamente esse do muito pecado. Não que minha vida tivesse sido endemoniada, ou que eu matei alguém, ou o que quer que seja. Não cometi pecados ditos grandes. Mas eu sou um pecador miserável. E eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da vontade de Deus na minha vida. E a partir do momento que você faz as pequenas coisas que são a vontade de Deus na sua vida, Ele te lidera, Ele te empurra até as coisas grandes que são a vontade dEle. Aí sim, entre o seu casamento, com quem você vai casar, quando vai ser, Deus vai abrir as portas para a cerimônia, para a sua casa, para os seus filhos, e por aí vai. Mas antes Ele está querendo uma resposta. Você é meu de verdade? Você sabe que o seu pecado é enorme e te separa de mim? Aquele vazio que você tem no peito não é por causa de uma coisa que você precisa, de alguma coisa que aconteceu. É por causa do seu pecado, e você sabe que o seu pecado te separa de Deus. Existe um anseio pela eternidade no coração de cada um de nós.
cristão, ateu, qualquer um, nós temos um anseio pela eternidade. E o nosso pecado diz para o nosso coração, o nosso cérebro diz para o nosso coração, para nós não vai dar, nós não vamos conseguir. Mesmo sem matar ninguém, sem roubar banco, sem fazer nada grande, nós não vamos conseguir, né? Não vamos. Então, queria que você ficasse de pé para a gente orar. E para que você faça a reflexão, continue fazendo a reflexão. Será que eu tenho vivido, feito coisas que são vontade de Deus? Será que eu tenho agido corretamente? Será que eu sou um cristão de verdade? Se você leva esse assunto de qualquer jeito, ok. Se você está tranquilo, ok. Agora, se isso de alguma forma fala assim, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso agir de forma diferente, eu quero me entregar mais para Deus, eu quero ser mais igual a Jesus. Então nós vamos fazer uma oração, e eu quero que você faça a oração no seu coração aí de verdade. E depois você procure a nossa liderança, o nosso pastor, o pastor Ederlan, Agostinho, os líderes de célula. E começa uma caminhada nova, começa um discipulado, começa uma vida diferente. Se compromete com uma célula, se compromete com um ministério. Compra o livro, faz o jejum e oração desses 30 dias com a gente. O pastor Daniel, ele é um homem que Deus deu para nos direcionar. E quando ele fala assim, vamos ler um livro junto, não é porque deu na telha dele, não, gente. Não é porque ele achou assim, vamos ler um livro junto. Não. É vontade de Deus para nós. Você consegue obedecer a leitura de um livrozinho de nada, durante um mês. Mas você está pedindo para salvar seu casamento, para fazer uma reviravolta financeira, e você não consegue obedecer nem uma leiturazinha de livro. Vamos em frente. O trabalho é grande. A seara é muito grande. E Deus está procurando os trabalhadores. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar, Senhor. Essa igreja aqui quer mudar de atitude, Deus. Que o Senhor possa nos transformar, Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que a gente possa entender que a gente precisa sair daqui, Deus,